Lucas 1, 24 a 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Meus irmãos, orar é o exercício espiritual mais básico daquele que crê em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. A oração está para o crente como a respiração está para o ser humano. É a vida da alma, orar, falar com Deus, estar na sua presença. Mas eu conheço pouca coisa na vida cristã que esteja tão cercada de dúvidas, dificuldades e questionamentos do que a oração. Deveria ser uma coisa simples. Orar é falar com Deus, se comunicar com Ele, ter uma comunhão significativa e pessoal com Deus. Todavia, há tanta dificuldade relacionada com a oração que não são poucos os cristãos que não sentem ânimo, coragem ou valor até em tirar tempo para orar, para estar com Deus e falar com Deus. Eu tenho certeza que se nós fôssemos fazer uma enquete sobre a quantidade de tempo que os cristãos usam diariamente em oração e fôssemos comparar com outras atividades, eu tenho para mim, quase por certo, que a oração não estaria entre os top 10, né? As 10 atividades que mais ocupam os cristãos durante o dia. O que é surpreendente, uma vez que nós consideramos aquilo que nós dizemos, que nós cremos em Deus, cremos que Ele ouve as orações, cremos que Ele é todo-poderoso, que Ele é bom e que Ele atende aquele que o busca no nome de Jesus. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e chegamos aqui a esse ponto, versos 24 e 25, onde nós temos o registro de uma resposta de oração. Uma resposta extraordinária de oração, sobre a qual eu gostaria de meditar com os irmãos para aprendermos um pouquinho mais acerca da oração. Nós já vimos na introdução do Evangelho que Lucas apresenta essa obra chamada Lucas Atos com o propósito de certificar essa pessoa chamada Teófilo, mencionada aí no verso 3, a respeito dos fatos ocorridos entre eles, os fatos que deram origem historicamente ao Evangelho de Jesus Cristo. E nós vimos que podemos confiar no Evangelho e na Bíblia, pela maneira como o Evangelho foi escrito, a Bíblia foi escrita pela supervisão de Deus. Depois nós lemos o registro que Lucas faz desse casal extraordinário, Zacarias e Isabel, a partir do verso 5 até o verso 7, que eram justos diante de Deus, andavam nos preceitos e mandamentos do Senhor. Ele era um sacerdote e tinha caído por sortes, entre aspas, que ele naquela ocasião fosse ministrar os sacrifícios e a queima do incenso diante de Deus no interior do templo, uma ocasião que acontecia somente uma vez na vida de um sacerdote. E lemos como, a partir do verso 8, o anjo Gabriel apareceu a ele, quando ele estava lá dentro do santuário, queimando incenso diante de Deus. E Zacarias ficou perturbado com a aparição do anjo, e o anjo lhe disse que as orações que eles vinham fazendo, Zacarias e sua mulher, há muitos anos, finalmente foram ouvidas diante de Deus. Isabel era estéril. A esterilidade era uma coisa muito temida naquela época, porque não ter filhos era considerado entre os judeus quase que como uma desgraça, porque toda mulher tinha a esperança de ser a mãe do Messias prometido, e ser estéril já a colocava fora dessa esperança. E era como se fosse um sinal do desprazer de Deus. Isabel era uma dessas mulheres estéreis, e o marido vinha orando por ela durante muitos anos, para que ela tivesse um filho. E agora o anjo aparece a Zacarias, o marido de Isabel, lá naquele momento, dentro do templo, e diz que as orações foram atendidas, e que eles haveriam de ter um filho, e que esse filho seria, na verdade, João Batista, aquele que haveria de vir na frente do Messias, ou à frente do Messias, preparando o caminho. Vimos como Zacarias não acreditou. É curioso, né? A gente passa a vida toda pedindo por uma coisa, e quando chega a gente não acredita. O Zacarias ficou, mas como é que vai acontecer isso? Eu sou velho, minha mulher é velha, ela é estéril.
e então ele é repreendido pelo anjo Gabriel, é castigado com a mudez, ele fica sem poder falar, até o nascimento de João Batista. E Gabriel, então, ratifica o que disse, que a sua esposa haveria de conceber. E aqui no verso 24 e 25, nós lemos, então, o que aconteceu em seguida. Passados aqueles dias, então, Isabel percebeu que ela estava grávida, como o anjo havia dito que haveria de acontecer. E ela se escondeu durante 5 meses. E ela disse: assim Deus me fez, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. A felicidade de Isabel, que menciona no verso 24 e 25, se deve exatamente a essa resposta extraordinária que Deus lhe deu. Ela engravidou, não foi uma gravidez sobrenatural no sentido em que a gravidez de Maria vai ser. Todavia foi um milagre. Deus usou os meios naturais, porque ela teve relações com Zacarias. Deus usou os meios naturais que já não funcionavam, porque eles estavam velhos e ela era estéril, não tinha como anatomicamente, fisicamente, biologicamente ela ter um filho. Mas Deus usa meios naturais, faz-os funcionar para atingir os seus propósitos. Às vezes Deus age sem os meios naturais, como é o caso da concepção de Cristo. Maria não teve relações com José, mas engravidou do Espírito Santo. Aqui também é um milagre, mas Deus está usando meios. Às vezes as pessoas pensam que Deus só responde a oração de um jeito. Deus pode usar, pelo menos, Deus pode responder de 3 maneiras. Ele pode usar os meios naturais, as circunstâncias, a providência, os acontecimentos, as coincidências para responder à nossa oração, e nesse caso não é sobrenatural, é simplesmente Deus guiando o curso da história, na sua sabedoria, um encontro, um evento, uma coincidência, um fato inesperado, é a mão de Deus e não houve nenhum milagre. Segundo, ele pode responder com um milagre usando os meios. Alguém está doente, a possibilidade de ficar bom é 0 ou muito pouca, mas Deus abençoa o remédio e faz com que aquele remédio que normalmente não resolveria tenha uma eficácia acima da possibilidade física. Então, Deus responde miraculosamente, às vezes usando meios, como é o caso aqui. Ou às vezes ele dispensa os meios e faz o milagre mesmo, como foi o caso, veremos, não é? Da concepção de Jesus, que nasceu sem que houvesse participação masculina, nasceu da Virgem Maria, uma concepção feita pelo Espírito Santo. É um milagre em que Deus suspendeu todos os usos dos meios naturais que ele mesmo estabeleceu. Então, o que nós temos aqui é essa resposta feita de maneira sobrenatural, mas em que Deus está usando meios, os recursos, a maneira das coisas funcionarem que ele mesmo estabeleceu. O ponto é que Isabel viu que estava grávida, ficou feliz, e diz o texto que ela se ocultou. Os comentaristas não sabem direito o porquê que Isabel se escondeu durante 5 meses. Talvez porque ela achasse estranho, né? Todo mundo ver uma senhora de uma certa idade andando com um barrigão para cima e para baixo, né? Como é que fica isso, né? Essa mulher com essa idade não tinha mais condição e agora ela está aí andando com essa barriga para cima e para baixo. Talvez ela tenha ficado com um pouco de vergonha, mas não bate com o texto porque diz que ela se ocultou até 5 meses. Depois dos 5 é que o barrigão fica evidente, não é? Aí ela se mostrou. Então eu não acho que foi isso, não. O verso seguinte diz que ela está alegre, né? Deus tirou o meu opróbrio. Então talvez durante esse tempo em que ela se ocultou, ela foi para a casa das montanhas que eles tinham, porque diz aí o verso, diz aí em seguida, mais adiante, quando Maria visita Isabel, verso 30, Maria foi apressadamente à região montanhosa, é uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias. Parece que eles tinham uma casa nas montanhas, espécie de um refúgio, né? E talvez Isabel foi para lá para ficar sozinha, para dedicar-se a Deus, orar a Deus, gastar um tempo com Deus, de adoração, de gratidão, de comunhão com Deus por aquilo que Deus havia feito. É mais provável que essa tenha sido a razão pela qual ela se ocultou. Ela se isolou, ficou um tempo com Deus de louvor, adoração e gratidão a Deus
Por isso que Deus havia feito, como diz o verso 25, Deus a contemplou finalmente, Deus atendeu a sua oração e tirou o seu opróbrio, a sua vergonha de diante dos homens. É o que ela sentia por ser uma mulher casada há tantos anos e não tinha filhos. Em Israel, como eu disse, isso era visto quase que como uma desgraça ou uma maldição. Mas agora, aquela tristeza que acompanhou sua vida toda foi tirada. Isabel está feliz e ela se oculta, ela se isola, ela gasta esse tempo de louvor e gratidão a Deus, tal a grandiosidade de Deus na resposta à oração. O que nós aprendemos sobre a oração e a maneira de Deus responder aqui? Eu queria destacar 4 ou 5 pontos para a nossa edificação na manhã desse dia. A primeira lição que nós podemos tirar aqui é que há uma relação implícita no texto entre a resposta de oração e a vida justa e reta que aqueles dois levavam diante de Deus. Vejam, no verso 6 do capítulo 1 de Lucas, quando o casal é apresentado por Lucas, Lucas destaca, verso 6, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Era um casal temente a Deus, que buscava a Deus, que andava nos caminhos de Deus, que respeitava a Deus, que levava o relacionamento com Deus muito a sério. Em seguida, no texto que se sucede, o anjo, quando aparece a Zacarias, diz no verso 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E no verso 24 diz que Isabel concebeu. Vocês percebem a ligação? O texto apresenta o casal como sendo um casal temente a Deus. Em seguida, vem o anjo dizendo, a tua oração foi ouvida, e depois, então, ela engravida. Há uma relação entre o fato de que Deus respondeu àquela oração e o fato de que o casal era um casal piedoso, era um casal temente a Deus. E você vai encontrar essa relação na Bíblia toda. Parece que Deus se apraz em responder às orações daqueles que o buscam, daqueles que andam nos seus caminhos. Há uma relação entre santidade e resposta de oração. Os que andam em santidade, os que vivem uma vida reta diante de Deus, os que andam em obediência a Deus, esses têm muito mais respostas de oração do que aqueles que estão em dúvida, vacilantes, descomprometidos com Deus, apegados a ídolos, que não são necessariamente as imagens de escultura, mas qualquer outra coisa que toma o lugar de Deus, que não buscam a Deus constantemente. A Bíblia é muito clara quando faz essa relação entre santidade e resposta de oração. Então, antes de você reclamar de Deus ou questionar a Deus por que Ele não responde às suas orações, faça uma análise da sua vida. Você está andando em retidão diante de Deus? Você está andando pelos caminhos de Deus, fazendo a sua vontade? Porque há essa relação na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse, se vocês andarem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra e minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e será feito. Há essa relação que o texto então nos deixa muito claro. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é que mesmo que a Bíblia nos ensine que Deus responde mais às orações daqueles que andam numa vida reta e santa, isso não significa que as nossas orações são resultado do nosso mérito. O que é interessante aqui é o seguinte: Zacarias era esse homem que o texto diz no verso 6, que era justo e reto diante de Deus e que vivia irrepreensivelmente nos caminhos de Deus. Orou muitos anos por um filho. Quando o anjo Gabriel apareceu, anunciando que a oração foi respondida, qual foi a reação desse homem justo, irrepreensível e que andava nos mandamentos de Deus? Eu não acredito. Então, você percebe que a santidade e a retidão nossa aqui nesse mundo, ela nunca é absoluta. Zacarias era um homem santo, mas ele podia ser incrédulo também. Ele podia duvidar de Deus. Na hora em que precisou, faltou-lhe fé, confiança em Deus, acreditar em tudo aquilo que ele tinha pedido durante tantos anos. Deus, assim mesmo, apesar da incredulidade de Zacarias,
respondeu à oração dele, porque as respostas de oração, como eu disse, embora pareça que Deus se apraz em responder às orações dos que o buscam, mas o resultado das nossas orações não são por causa dos nossos méritos. Porque você tem aqui esse homem que claramente duvidou, todavia Deus manteve a resposta. Deus ainda assim disse, você vai ter do mesmo jeito, só vou lhe castigar, você vai ficar mudinho. Vai ficar quietinho, não vai falar nada. Talvez Isabel até agradeceu, né? Se Zacarias fosse aquele tipo de marido que ficava falando muito, né? Então Isabel até ficou feliz da vida. Mas o ponto aqui é que sempre é pela graça. Quando Deus responde uma oração, é favor, é misericórdia, não é com base na sua perfeição absoluta, porque você não tem perfeição absoluta, porque você é falho, porque você é incompleto no processo de santificação. Essas duas coisas andam juntas. Por um lado, a Bíblia diz, ande nos caminhos de Deus e Deus vai responder suas orações. Por outro, a Bíblia diz, ainda que você ande nos caminhos de Deus, você nunca vai fazer isso de maneira perfeita. Portanto, quando Deus responder, é sempre graça. É sempre misericórdia. Não é porque você merece. Não é porque você tem direito a coisa alguma. Mas é porque Deus, na sua misericórdia, resolveu atender. Então, santidade e humildade para reconhecer que é pela graça, elas andam juntas nessa área de oração. Nós temos que procurar uma vida santa, mas sempre lembrando que a resposta de oração vem da parte de Deus. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Mesmo diante de um Deus que já decretou tudo, a oração tem um papel essencial no relacionamento entre o Criador e seus filhos. Não oramos para mudar os planos de Deus, mas para nos alinhar com a sua vontade perfeita. A perseverança de Zacarias e Isabel é um exemplo de fé que nos encoraja a nunca desistir, mesmo quando a resposta parece demorar. Além disso, essa narrativa nos mostra que Deus, em sua graça, frequentemente responde às nossas orações de forma abundante, muito além do que imaginamos. Ele não apenas deu um filho a Zacarias e Isabel, mas fez desse filho, João Batista, alguém com um propósito grandioso no plano da salvação. Que possamos aprender a confiar no tempo e nos propósitos de Deus, orando continuamente, mesmo em meio às dúvidas e limitações humanas, sabendo que Ele ouve e age em amor, graça e soberania. Não desistamos de orar, pois Deus não apenas ouve nossas súplicas, mas usa nossas orações como parte do cumprimento de seus grandes planos. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.